Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Fala Doutor. E hoje, com um ilustríssimo, um mentor para mim, graduado em medicina pela Univale, especialista, realizou sua especialização em radiologia e diagnóstico por imagem, R4 geral em ênfase em neuroradiologia, pós-graduado em radiologia abdominal pelo Einstein e MBA em gestão pela FGV. Seja muito bem-vindo, Fábio Branco. Obrigado pela apresentação aí. Que isso, currículo grande, né, cara? Nossa senhora, e faz jus, né, o currículo à pessoa que você é, né? Uma pessoa que eu particularmente admiro bastante, tá? E isso eu te falo sempre, é um mentor para mim, coisa que eu não tive e acabei te adotando como mentor, né? Mas é muito obrigado por você estar aqui, tá? Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu até admiro a tua força de vontade de insistir tanto para ouvir, né? Que eu sempre fui do bastidor e agora estou na frente das câmeras aí, dos holofotes. Então, acho que vai ser um desafio para mim, mas espero que o pessoal goste aí do que a gente tem para conversar. Com certeza o pessoal vai gostar, porque diferente da maioria dos médicos, você tem um lado empresarial muito grande. E isso foi, eu acho, que o que mais gerou conexão conosco, né? Porque as minhas ideias mirabolantes de marketing para a maioria dos médicos não faziam sentido. E quando, há 2 anos atrás, eu lhe apresentei, o santo bateu, né? Então, começamos a construir as estratégias que deram muito certo. Contextualiza aí um pouco como é que é esse nosso vínculo aí. Tipo, na verdade, eu posso até falar um pouco. Por favor. Foi por acaso. Justo. Que desde que eu comecei a aprender um pouco sobre marketing, eu comecei a ver que teria que ser um especialista. E eu fui no caminho mais tradicional, procurar agências e tudo mais. Teve alguns resultados por algum período, mas nunca me gerou aquela satisfação. E nessa minha inquietude, andanças, comecei a pegar indicação aqui, ali, e de repente fui parar no Mineiro. E essas reuniões, né, de apresentação, você acaba conhecendo muita gente, começa a ver os perfis. E naquela reunião lá, 1 horinha que a gente conversou, já bateu o santo. Do que você falou fez todo sentido. Faz sentido para você, já é nosso jargão, né? E a partir dali foi um primeiro passo para vários outros projetos aí que a gente tem em andamento. Uns 2 anos mais ou menos, né, cara? Isso, 2 anos que nós estamos juntos, né? Fevereiro fez 2 anos. Show. Bastante intensos, né? Foram várias reviravoltas e para mim é um prazer enorme poder participar de toda essa história, toda essa mudança que teve junto com o grupo e também nas partes, né, em off que nós estamos trabalhando. Uhum. Muito obrigado por isso, tá? Para mim tem um valor muito grande. Como você falou, eu só trabalho através de indicação, então porque eu acredito que a gente só indica aquilo que realmente é bom. Uhum. E eu tento fazer para os meus clientes da mesma maneira que eu fiz para ti. Uma visão 360 do negócio. Então, é um olhar tanto focado no marketing, mas também focado em vendas, focado no branding pessoal do meu médico, porque eu quero que ele cresça como um todo, né? O foco sempre é o médico. Então, eu trago esse âmbito aonde que eu conquistei pelo cheiro de rua, né? Trabalho desde os 13 anos, depois em várias funções, depois no banco, 8 anos no banco. Então, essa vida ali me trouxe muito know-how empresarial. E depois o marketing. O marketing foi a grande cereja do bolo para poder ter esse pacote completo para os meus clientes. E ainda bem que a gente se conheceu, né? Foi literalmente um acaso. Em 2015, eu estava em Diamantina e por conta disso eu conheci o rapaz que me indicou para você. Me indicou para você, justamente. Então, olha como é que as coisas acontecem, né? Lá em 2015, no Bradesco, em Diamantina. E veio me trazer para Balneário Camboriú. Nem imaginava em meus melhores sonhos que isso estaria acontecendo. Mas falando sobre o lado empresarial, foi desde sempre que você teve aquele bichinho te picando, aquela vontade de ir além, de sair do convencional? Acho que foi desde nunca. Bom, só antes ali sobre o teu agradecimento, na verdade é uma troca, né? Então, tudo que eu acho que eu contribuí, com certeza você contribuiu muito mais para mim. Então, isso aí, essa rasgação de seda faz parte. Obrigado. Cara, eu tenho falado que eu sou um inquieto por opção. Porque as pessoas falam que eu sou inquieto por natureza, não, eu sou por opção. Eu, apesar de ter um bom exemplo na família, né? Que é o meu avô, que foi um empresário que conseguiu fazer um bom patrimônio praticamente não, do zero total.
E esse exemplo sempre ficou no meu campo de visão, digamos assim. Mas eu nunca fui muito para essa parte empresarial, tanto é que eu fiz uma formação muito previsível, assim, né? Tinha uma capacidade a ponto de ir bem no colégio, daí no colégio eu sempre, que a pessoa vai bem, as pessoas já tem que fazer medicina, fui lá, fiz, fluí bem dentro da medicina, uma residência que era concorrida, então eu fiz um caminho bem tradicional. E depois de concluída a residência, o trabalho também foi o mais tradicional possível, né? Contratado, ganhando aquele salário, fazendo agenda de clínicas, que inclusive eu trabalho até hoje, né? Bem reduzido, mas trabalho. E isso é uma zona de conforto total, assim. Então, não tinha nem um pouco dessa veia empreendedora. Até... que já é outra história, mas se quiser eu já emendo. Tá, vamos segurar essa história aí, porque primeiro eu quero entender do início. Nós vamos falar bastante do seu avô, que eu sei que é um dos seus heróis, vamos dizer assim, né? Sim. Tem até um livro que eu fiquei sabendo que vai sair. Nem sei se podia falar. Mas o desejo pela medicina, ele aconteceu por osmose. Por exemplo, eu era muito bom na escola e aconteceu o desejo de, tem que fazer medicina porque, né, até pouco tempo atrás, você, para ser uma pessoa bem-sucedida, digamos assim, ou você era dentista, ou médico, ou advogado. Né? Empresário, quem faz administração é titulado como não passou em nada, sobrou para administração. E o desejo da medicina, ele veio quando ou foi por osmose mesmo? Seria muito bonito dizer, nossa, foi um sonho desde criança. Como foi da minha mulher, inclusive, né? Que ela contou as histórias dela. Mas no meu caso, não. Foi simplesmente porque, como a gente percebe que tem essa capacidade, você percebe nas notas que você vai tirando e tal. Sempre o nerd, né? As notas boas. Meio que a família, você mesmo, todo mundo começa a gerar uma espécie de pressão em você fazer medicina. Né? Perfeito. Ou medicina ou fazer ITA. Sim. Acabou que fez quase os dois, né? Eu vou te falar, como eu tenho um perfil gosto muito da parte de exatas, talvez o ITA até fizesse mais sentido naturalmente. Só que depois de estar lá dentro foi uma grata surpresa, porque é super interessante e eu entrei com tudo, eu mergulhei naquele mundo e eu sou médico e atuo hoje com muita força, assim, porque realmente é o que me apaixonei, né? Mas não foi natural, foi um caminho meio... Foi uma paixão que ela veio gradativamente com o passar da medicina, com os anos da medicina. Não foi um sonho de infância, digamos. Sim. Não foi uma jornada assim, de escaladas, foi um trilho de trem que foi indo. E aí, tanto é que a parte da medicina, que é a parte com o médico mais tradicional de clinicar, eu fugi dessa parte, indo para a radiologia. Perfeito. A radiologia é uma área que você faz exames, faz diagnósticos e muitas vezes até nem tem contato com o paciente. Eu ainda tenho um lado que eu adoro o contato com o paciente. Então, dentro da radiologia, eu fui cair no ultrassom, que é o ultrassom, o médico faz o exame, então esse contato com o paciente é o que é uma característica um pouco diferente dos radiologistas, né? Que são os caras que gostam de ficar na salinha escura sem falar com ninguém. Perfeito. Isso é bom explicar, né? Porque a radiologia ela tem vários campos que podem ser explorados, né? Você especializou no campo de ultrassom. Isso mesmo. Mas me tira a dúvida. Dá pra ver alguma coisa mesmo? Porque pra mim ali tudo são camadas de branco, preto e cinza, mais nada. Toda essa dificuldade que os pacientes falam, mas como assim a gente tinha no começo também, né? Nos primeiros contatos, lá na época da faculdade ainda, você fala, não, nunca vou conseguir enxergar isso. Mas de repente, quando você começa a enxergar o negócio funcionando... Tudo faz sentido. Vai. E hoje em dia automatizou, né? Na minha cabeça, tenho 18 anos de formado, se não me engano. 19, pra falar a verdade. E a gente já criou um grau de automatização que foi muito natural e dá para ver tudo, tá? Te garanto. Começa a criar padrões, né? Então, aquelas imagens passam a fazer sentido a partir de padrões. Olha, em 18 anos, eu vi milhares da mesma maneira. Então, é mais fácil de poder identificar, né? Muito. Acaba sendo um pouquinho similar a exatas, né? Porque exatas traz muito sobre padrões. E para poder falar de padrões, qual é o padrão que você vê relacionado à sua especialidade? Porque com a evolução da tecnologia, com a quantidade de IAs novas, de inteligências artificiais novas que vem chegando,
como você identifica ou como você vê o futuro da sua profissão? A radiologia tem A medicina, de maneira geral, tem um termômetro que é o índice de concorrência na hora da residência. As residências mais concorridas são mais procuradas e tem um mercado mais promissor. Na época que eu fiz, a radiologia é sempre considerada a segunda mais concorrida. Perdia para dermato. E hoje em dia não. Hoje em dia tem algumas residências que tem até vaga sobrando. Então, assim, a expectativa do meio radiológico a respeito da inteligência artificial, ela é uma expectativa que provavelmente vai realmente reduzir a quantidade de empregos do setor. Quem conseguir se adaptar vai conseguir surfar uma onda legal, mas a grande parte assim, da massa operacional da radiologia provavelmente vai sofrer com isso, e o reflexo já está nessa baixa procura, né? É uma especialidade que é fundamental. Hoje em dia, até às vezes eu falo com um paciente assim, você lembra que era muito comum as pessoas falarem, morreu de causas naturais. Sim. Hoje em dia a gente não ouve mais falar por quê? Porque hoje em dia a gente sabe do que a pessoa morreu. Antigamente não sabia. Porque a qualidade da imagem, o padrão, o tipo de informação que você consegue ver com muito detalhamento. Então, é fundamental, vai sempre existir por muitos anos, provavelmente. Mas aquele radiologista que tem que fazer todo o laudo só da cabeça dele, sem nenhuma ajuda de inteligência artificial, isso provavelmente com o passar dos anos não vai mais ter. Então é uma perspectiva de uma mão de obra que vai sofrer um pouco, mas a especialidade como um todo vai sair beneficiada. Assim. Perfeito. Eu vejo isso em um âmbito geral, né? Porque em todos os quesitos, as IAs elas estão tendo um impacto muito grande. Então, é a teoria da evolução. Ou você se adapta, ou você não está no mercado, né? Então, você tem que estar sempre à frente, ou no mínimo acompanhando. O ponto positivo que eu vejo é que com esse avanço pode-se ter ou dizer que diagnósticos precoces podem ser emitidos com mais facilidade, né? Então, acho que o grande ponto positivo dessa evolução é essa. Mas para uma sociedade em si que ainda é um pouco fechada para essas modernidades, vamos dizer assim, a sociedade médica, né? Acho que vai ter um impacto bem... Para a nova geração, não. Para essa geração que já nasceu com a internet, eu acho que vai ser, né, muito fácil para eles. Mas para essa nova geração, creio que... Para a geração antiga, para eles se adaptarem, vai ser um pouco difícil. Totalmente. E foi com essa visão que você foi para o âmbito empresarial ou não? Já foi mordido pelo bichinho ali. Foram paixões que foram passando, né? Primeiro, poxa, me apaixonei. A gente nem falou do exército, né? Pode botar aí no meu currículo. Caraca, eu não falei do exército. Então, tá, eu vou concluir a minha linha de raciocínio e a gente volta pro exército. Na verdade, eu não quero voltar pro exército. Eu termino minha linha de raciocínio depois. Qual cidade que você veio? Campo Belo do Sul. Campo Belo do Sul. Tem hoje 2.000 habitantes. 8.000. 8.000? 4 no interior e 4 no centro. É um prédio de Balneário. Quase isso, quase. Se for pegar ali as towers, é verdade. Dá muita gente. E como é que foi sua trajetória? Você saiu de uma cidadezinha pequena, mas essa cidadezinha pequena já te proporcionava uma visão para o futuro, porque eu também venho de cidade interior. E sua grande maioria, as pessoas, elas são acomodadas com a realidade. Então, são poucos que se destacam e que querem sair dali para poder galgar novas coisas e são estipulados ainda como loucos, né? De trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas com a base em que não existe certeza em nada, não existe segurança em nada, né? Como é que foi a sua infância, né? Até a medicina? Teve uma orientação por parte de seu avô, alguma coisa relacionada a isso? De me estimular, de repente, a desenvolver mais, a parte mais acadêmica e tal, né? Eu gosto muito de ler. E as coisas que eu leio, elas são um pouco diferentes do habitual. Então, tem muita coisa que eu gostaria de falar que geralmente não tem muita gente para ouvir, mas num podcast é um momento legal. Vamos lá, a gente tem o dia inteiro para poder falar isso aqui. E o que acontece? Tem um dos livros que eu li faz uns
2, 3 anos lá, que é de um cara que chama Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida. Perfeito. E ele fala de uma característica muito interessante. Muitas das pessoas que se destacam no âmbito profissional, como pessoa, enfim, artístico, eles vieram de cidades pequenas. E ele tem uma explicação para isso, não sei se é correta, mas faz muito sentido. E realmente, qual é o tamanho da tua cidade, só para ter uma noção? É um pouquinho maior. Ela tem, hoje deve ter uns 140 mil habitantes. Cidade de porte tipo Itajaí, assim, né? Mas não tão desenvolvida quanto, né? Ela tem uma grande população, porém a cidade não é desenvolvida. Sim. Eu tenho um programa aqui de rádio que eu escuto sempre no trajeto assim, do trabalho, que é o Pretinho Básico, né? Sim. E dos integrantes, vários deles são de cidades pequenas, né? São do Alegrete, não sei de onde e tal. Então, assim, é mais um exemplo de pessoas que vêm de cidade pequena. Podia citar vários aí, né? Me corre, sei lá, Isis Valverde é de uma cidadezinha pequena. Então, é comum. E ele mostra isso no livro com dados quantitativos mesmo. Tantos por cento das pessoas vieram de cidade pequena e não é assim a distribuição mundial. E o que ele explica dessa característica? Por que as pessoas se destacam? Tem a ver com o quanto você consegue se destacar em alguma coisa quando você está num ambiente menor. E o fato de você se destacar, você libera mais serotonina no teu cérebro e faz isso você se desenvolver, você automaticamente se torna mais dominante a ponto de querer galgar passos maiores. E existe uma explicação mais técnica ainda dele, que foi um teste que foi feito com lagostas, que é uma história que é muito repercutida, assim, tal, não sei se você já ouviu. Essa não. Eles fizeram um teste, as lagostas, elas se distribuem lá no ambiente natural delas, uma domina e as outras ficam escondidas embaixo das pedras e tudo mais. Essa dominante tem direito a cruzar com as fêmeas, né? O macho lá que consegue essa dominância. E a dominância dela tem muito a ver com a postura, né? Tanto é que o capítulo que eu falo disso mantém as costas eretas, né? Porque não é por porte nada, é só a postura da lagosta. O que eles fizeram? Eles pingaram serotonina nas lagostas que eram as submissas. Uhum. E elas automaticamente se tornaram dominantes e tiraram os dominantes da jogada e elas que tiveram o direito de cruzar com as lagostas fêmeas lá. Então, a lagosta tem 300 milhões de anos. O ser humano, com a nossa mesma característica, mesma capacidade cognitiva, tem 70 mil. 300 milhões, 70 mil. Uma então, diferença assim, gigantesca aí. E a mesma substância que rege isso. Então, vamos lá. Influência familiar? Pode ser, sim. Característica pessoal de nascença, genética? Pode ser, sim. Mas o fato de você estar numa cidade pequena, você consegue se destacar muito facilmente. Você vai jogar bola, você se torna um cara que se destaca no futebol. Porque tem um grupo meu grupo de amizade lá, eu tinha 15 amigos que eram todas as pessoas da mesma idade da cidade. Você vai ter as namoradinhas, você era o cara que tinha a melhor namorada, sei lá. Você se destaca e talvez isso vai te dando uma posição de dominância com mais facilidade do que se eu estivesse na China numa aldeia produtora de tecnologia com 1 milhão de crianças da tua idade que você não vai conseguir nunca se destacar lá, não vai conseguir com tanta facilidade. Então, eu acredito muito nessa teoria, a teoria da dominância por você estar num ambiente pequeno na criação. E claro, isso é o que eu mais acredito, mas as outras influências, assim, de família e tudo mais, com certeza pesaram, né, nessa trajetória. Falei que ia ser um assunto meio... Não, que isso é incrível. Porque só eu gosto dessas coisas, parece. Não, mas eu gosto também. Porque isso é um assunto bem legal. Você começou eu não sabia dessa teoria, mas eu comecei a refletir na minha infância. Eu concordo em partes na teoria, porque eu nunca fui destaque em nada, né? Joguei bola e tal, mas não era artilheiro, né? Jogava ambos esportes, mas não era o craque da rodada, né? Eu tava ali para poder servir, literalmente. Eu sempre joguei no meio de campo, gostava muito da passe, tenho uma visão muito boa. E aí... Conta um pouco aí que você foi quase profissional. Cara... Podia te atrapalhar a linha de raciocínio. Não tem... É porque era um sonho de criança, né? Então, eu consegui passar na peneira 2 vezes. A primeira vez eu estourei o joelho direito, logo na primeira semana. E depois estourei o esquerdo. Então, era algo que eu tinha muita vontade. Depois, no banco, eu pude
jogar novamente, porque no banco tinha o campeonato dos bancários. E durante os 8 anos, Ah, acho que você contou. sim, durante os 8 anos, em todas as cidades que eu joguei, nós fomos campeão. Opa. Todas as cidades, tiveram 2 ou 3 anos que não teve campeonato, mas todas as cidades, e a hora que foram 22 cidades em 8 anos, e todas eu fui campeão. Então, Você saciou a vontade de competição do não. futebol. Eu sou competitivo nato, né? O meu maior competidor sou eu mesmo. Uhum. Então, acho que nunca essa sede não acaba, sabe? Eu acho que é até uma maneira de eu me manter motivado, né? Essa loucura de procurar uma adrenalina, uma serotonina para sempre mais, mais e mais. Você é um inquieto por natureza, né? Sou inquieto eu sou por por natureza. opção e você por natureza. Sim, eu fui meio que obrigado, né? Meio que ou você aceita, porque eu nunca me aceitei dentro de um quadro societário onde as pessoas fazem a mesma coisa. Né? Quando eu vi pela primeira vez o filme do Charlie Chaplin, onde ele fala sobre a primeira revolução, de imediato fiz uma associação à escola, aonde que você vai para um local, toca um sinal, você entra dentro de uma sala para poder fazer uma coisa que a maioria das vezes você não quer e nem sabe o porquê que você está fazendo. Você é vigiado, né, vamos dizer assim, por uma preceptora, por algum líder que você deve prestar uma responsabilidade. Caso você queira sair, tem outro fiscal. Toca o sinal, você sai para poder merendar, volta e continua executando o mesmo processo. Então, é uma máquina de fabricar pessoas que possuem o mesmo pensamento, porque são moldados para executar de uma maneira que todo o caminho é para você ser proletariado. É totalmente diferente dos países do primeiro mundo. Eu estava lendo um livro recentemente, é um livro que eu indico, ele é muito bom, uma leitura muito fácil. O que o ensino não te ensina, do Bruno, vou esquecer o sobrenome dele, que ele fala justamente sobre isso, sobre essa analogia. E que, se eu não me engano, na Irlanda, as crianças, elas iniciam na escola mais tarde e elas, até os 13 anos, elas não possuem prova. Elas são condicionadas ao aprendizado, elas passam a gostar do aprendizado, porque nessa etapa, dizem que a pressão submetida para poder fazer prova, a prestação de trabalho e tudo mais, é muito grande. Depois disso, é uma das maiores taxas de aprovação do mundo, né? É extremamente difícil. Eu não me lembro se na Irlanda, ou não, perdão, é na Holanda. Na Holanda. E é quase 40 vezes maior do que a dos Estados Unidos, se a gente for comparar. Então, é uma taxa extremamente gigante. E o foco deles lá é fazer eles pensarem fora da caixa. Porque na escola você aprende várias coisas que não são utilizadas para o seu dia a dia. E eu ficava assim, por que eu tenho que aprender biologia? Eu não vou ser médico. Desde criança eu sabia que eu não seria médico. Primeiro que eu vejo qualquer coisa, eu já fico... Eu não tenho uma acessibilidade. Cara, eu não vou querer ser professor de história. Eu não quero ser professor de português. Em casa eu tenho minha família toda de professores por parte de mãe. Minha mãe é professora, minha avó é professora, minhas 3 tias são professoras. Apenas o meu tio, que ele é instrutor de helicóptero, piloto de helicóptero, enfim, do exército. E eu amo esse lado profissional, gosto de ensinar. No entanto, por conta da dificuldade que eu via todo dia lá em casa de minha mãe ter que corrigir prova, fazer e acontecer, eu falei, não quero isso pra mim. Então eu sempre tinha o que eu quero pra mim? Eu nunca sabia o que eu queria ser, sabe? E aí vem o lado que a gente começou a falar sobre, poxa, eu não era o rapaz mais popular da escola, não era o melhor jogador. Enfim, mas eu era o mais inquieto. Tanto que da sala que eu tive, hoje o mais bem sucedido, creio que seja. Os CDFs passaram em concursos públicos que proporcionam para eles salários de 4, 5 mil até hoje, entende? Nós perdemos o contato e tudo mais, mas a gente fica sabendo. Né? Carreira em trilho, né? Tipo, ele seguiu aquele trilho. Perfeito. Foi pela comodidade e tá tudo certo. Mas eu nunca me vi adequado àquilo. Então, isso é um fato que eu fui condicionado a trabalhar desde pequeno. Eu fui condicionado a me adaptar a vários ambientes e ter uma visão muito grande. Porque se eu não tivesse uma visão,
relacionado, opa, eu posso me adiantar nesse quesito, ou eu posso fazer isso aqui, eu teria ficado estagnado. E sempre o próximo passo eu estou de olho. Então traz muito do seu também. Porque, poxa, olha, comecei aqui, tinha um grupo de amigos de 15 pessoas, então numa cidade pequena eu poderia muito bem. O que acontece, porque eu tive em muitas cidades pequenas, poxa, o grupinho de amigos senta ali para poder tomar uma cerveja, para jogar um carteado, e aquilo ali é uma vida excelente. Uma escada da prefeitura, inclusive. Perfeito. A escada da prefeitura. Meus amigos vão ver e vão lembrar. Em Tambacuri, que foi o segundo local que eu trabalhei, era na escada da igreja. A escada da igreja ou a escada da prefeitura? Justamente. A igreja era bem no alto, e era na escada da igreja, galera, violão, cerveja Isso, e tudo mais. E o garrafão de vinho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. E tá, pegando na linha cronológica, cidadezinha pequena. Depois você veio para uma cidade maior para poder estudar. Perfeito. Nesse meio tempo entre a faculdade e o exército foi antes da faculdade ou após a faculdade? Após. Eu fui como médico já. Quando você se forma em medicina, o exército, quando ele precisa de médicos nas unidades, eles chamam obrigatoriamente. E pegam um número X de médicos, eles vão pegando os mais novos. E até abrir um parênteses, uma história engraçada, que quando eu fui fazer a entrevista lá pro exército para ver se ia ser liberado ou não. E aí eu não queria ir, ele falou assim, não, é que a gente pega os mais novos que são solteiros. Eu falei, e se eu casar? Ele, você vai estar achando um problema maior do que o exército. Ou seja, cara, escuta o que eu tô te falando. Aí, então eu vou. Aí daí servi lá em Tubarão como médico. Então, assim, de recém-formado, eu comecei a trabalhar lá na minha cidade, voltei para minha cidade. Então, eu tive, depois de morar em Curitiba na época do cursinho, depois de ter morado fora fazendo a faculdade, eu tive que voltar a morar na minha cidade. Foi uma experiência que não é muito legal, sabe, ser habituado assim com todo o movimento, a independência de estar numa cidade e voltar assim a morar com os pais, digamos assim. Eu realmente não estava muito satisfeito. Então o exército acabou sendo uma válvula de escape assim para não, agora eu vou voltar para o mesmo ritmo de vida que eu tinha, um trabalho que eu adorei, super bacana assim, experiência de vida, coisas que estão gravadas aí na memória. Mas foi um ano só e aí eu voltei para morar na cidade que todo mundo escolhe, Balneário Camboriú. Balneário é incrível. Mas nesse meio tempo em que você foi lá morar com seus pais, poxa, para os pais é o maior orgulho, né? Meu filho, médico na minha cidade, pronto, acabou. Como é que foi para eles quando você... Tá, eu vou embora. Deve ter sido um baque, né? O meu pai é muito conservador, assim, na área comercial, empresarial. Sabe essa história que você falou? Ele gosta de algo que seja muito mais previsível. Perfeito. E meu irmão mais novo até herdou essa característica dele. E aí eu lembro das frases que ele falava assim, mas como assim? Você vai largar? Tá num emprego super bom. Trabalhar num postinho de saúde na cidade vizinha, que era menor que a minha. Conseguia ser super menor. Bem. Aí ele não entrava na cabeça dele, né? Mas eles nunca tiveram uma personalidade de, não, você vai fazer e pronto, você não vai sair, pronto. Então, nesse sentido, eu acho que eles acertaram bastante na criação dos filhos, que eles fizeram filhos pro mundo mesmo e deu certo. E sempre deu suporte, né? Deu suporte. Então, assim, muito, muito raramente ele restringia alguma coisa assim das nossas decisões, né? Então, ele deixava aí mesmo. É um jeito que dá para replicar, porque eu achei muito interessante o jeito que eles criaram, né? Porque eu imagino que a gente cria os filhos, agora que eu tenho uma filha, né? Eu posso falar um pouco mais de autoridade. Coisa mais linda já. Bonitinho, né? É muito igual fofa. a mãe. O dedinho é a mesma coisa. Mesmo gene. Mesmo gene. Eu acho que a gente tem que fazer a criação do filho de um jeito que ele se saia melhor na vida do que a gente. Perfeito. Então, assim, o jeito disso é você estimular a parte que ela se destaca e não obrigar ela a fazer coisas que ela não se enquadra, né? Então, acho que quanto a isso eles fizeram bem. Não sei se foi premeditado ou não, mas deu certo. Os 3 filhos estão super bem, assim. Que legal. Os meus irmãos. Né? E essa visão de ter que explorar o lado em que ela se destaca melhor é uma visão muito interessante. Porque imagine se todos pudessem ter tido essa opção de, poxa, essa pessoa aqui é muito boa em arte, então vamos explorar essa área. Essa aqui em audiovisual,
Essa aqui fala muito bem eloquente, mas a eloquência ela se vem com hábito também, né? Então, essa aqui já tem uma veia empresarial muito boa. Então, se cada um tivesse uma escola programada para, vamos pegar desde o maternal, especializada em descobrir em qual nicho, vamos dizer assim, a criança se destaca melhor. E depois nós temos escolas especializadas para isso. Né? Poxa, a pessoa que ela tem uma veia mais focada em tal, então ela vai para a escola X, vai para a escola Y. E pensando nisso, como vim de escolas, um dos meus sonhos, quando mais velho, é abrir uma escola para pessoas inquietas. É um tipo... Little Caios. Professor Xavier. Sim, total. Galera com TDAH, vem cá. Galera inquieta, vem cá. Você não sabe o que é fazer, mas quer empreender? Eu também eu te conheço muito bem. Vem pra cá, mas vamos aprender a ter uma visão futura e entender as possibilidades, né? Mas para poder entender as possibilidades, a gente tem que entender um pouquinho de exatas. E eu confesso que esse lado, para mim, é moroso. Você falou que desde sempre exatas foi seu forte. Como que entrou um MBA em gestão no seu campo da medicina? Foi essa história ali que eu citei no começo de por que eu resolvi empreender, né? O MBA foi uma consequência do que eu tinha assumido um compromisso de empreender lá junto com a minha esposa. E eu precisava de um pouco mais de hard skill, assim, né? Por mais que os livros ajudem e tal, eu queria um pouco mais de uma formação mais formal. Então, o MBA veio depois de eu já estar empreendendo, né? Isso te gera um pouco mais de autoridade e é muito bom para você conseguir alinhar o que você está fazendo. Estou fazendo certo, já estava fazendo certo. Não, esse aqui eu estava seguindo o caminho errado. Então, me ajudou bastante nesse sentido. Para poder validar, né? Validar. Então, peraí. Então, teve um outro ponto ali. Que você falou, comecei a investir junto com minha esposa. Então, qual foi esse ponto de ruptura? Aonde que... Quem assistiu o episódio passado vai saber, tá? Mas eu quero que... Bota o link aqui. Inclusive, o card está aqui, tá? Mas eu quero ouvir de você qual... foi o ponto em que, olha só, Gabi, nós precisamos empreender, nós precisamos, no caso a Gabi ela estava ali com plano de saúde, né, foi onde que deu o boom, logo depois que tentou durante muito tempo e tudo mais. Eu quero saber de você, qual foi o momento que você teve essa visão para poder orientá-la? Então senta que lá vem história. Let's go. Tem tempo aí? Tem, você tá doido. Então, vamos lá. Sempre tive muitas ideias. E a ideia sem execução não vale nada. E eu literalmente anoto essas ideias. Eu tenho aqui Sim, no meu celular. eu sei. Você já viu minha lista, né? Tem um Trello, vocês não fazem ideia. O Trello do homem é gigante. E aí, durante essa minha pós-graduação lá no Einstein, a gente sentiu uma dor lá na hora do aprendizado, que é uma coisa muito específica dentro da radiologia. O radiologista aprende fazendo laudos e vem o professor, né, no caso o staff, ele corrige o teu laudo. E nisso que você aprende. Perfeito. Tem um impacto assim de você quer fazer certo, então você capricha. Você está fazendo o laudo de uma pessoa real, isso te dá muito mais responsabilidade sobre isso. Mas claro que enquanto você está aprendendo, alguém supervisiona e corrige o teu laudo. Então é o jeito que o radiologista aprende. E lá nessa pós-graduação, apesar de ser uma superestrutura do Einstein, a gente tinha uma dificuldade de ferramenta para isso. Não tinha como a gente fazer o laudo dentro do Einstein, porque nós éramos alunos da pós-graduação e você não tem acesso a fazer um laudo lá do paciente. É super rigoroso isso lá. E aí a gente tinha que analisar exames anonimizados, sem o nome das pessoas, e não tinha uma plataforma para a gente fazer esse laudo e o professor corrigir. O professor queria corrigir, a gente queria fazer e não tinha. Então, a gente fazia aulas só expositivas e não é assim que o radiologista aprende. E eu anotei, fazer uma plataforma de treinamento de laudos radiológicos. Eu anotei. Essa foi a primeira estralo para empreendedorismo? Nada demais, porque eu já tenho 40 ideias já dessa, então eu anotei ali. Daí o que aconteceu? A Gabi foi fazer fertilização em 2018. E aí a gente
num desses procedimentos, lá em Floripa, eu precisei ficar numa sala de espera. Umas 2 horas. E eu já não aguentava mais jogar paciência no celular. Daí eu falei, cara, não tem o que fazer. Eu estava envolvido com essa questão do Einstein, dessa dor aí e tal. Eu falei, quer saber, eu vou desenhar um modelo de negócio. Escrevi. Peguei o celular mesmo e comecei a escrever um modelo de negócio. O que a plataforma oferece, o que o professor, como que ele acessa, como que não acessa, como que poderia rentabilizar. E escrevi do jeito que eu sabia na época, sem ser empreendedor, como fazer um modelo de negócio. Não sabia nada de Canva. Canva ou Canvas, esqueci agora, sempre confundo os dois. Existe Canvas. O Canvas, né? O Canva o Canva é de edição de foto, vídeo e tudo mais. Isso. Mas fiz, do meu jeito, mas fiz. E aí eu apresentei para 2 professores, né? São pessoas são professores do Einstein, né? E um deles, o Vitor Tonso, e o outro é o Fernando Ide e o Vitor Tonso. Eles adoraram a ideia. O Fernando Ide é um gênio japonês, daqueles que sabe tudo. E o Vitor Tonso envolvido na parte da Editsbill, que é um setor dentro do Einstein de desenvolvimento de startups. Então, ele já estava muito focado nessa área de tecnologia. Então, assim, deu um fit que eles gostaram da ideia. Fábio, vamos fazer? Vamos. Aí que foi o estalo. O fazer é uma startup. Então, assim, perfeito. Tive que começar a aprender, ler os livros mais básicos lá do mundo da startup, Lean Startup. Teve o primeiro livro que eu li foi o Nada Easy, lá do Thales Gomes, perfeito. Que é super legal para quem está nesse mundo, eu indico para quem está iniciando, né? E aí, livro, começou a clarear. A picadinha do empreendedorismo. Sim. Você começa a ficar muito inquieto com aquilo. Você fala, meu Deus, cara, eu tô numa evolução de carreira super engessada, previsível, o trilho do trem, como eu falei. E existe tudo isso aqui. Um mundo de oportunidades. Você começa a ver assim, cara, vou numa palestra sobre isso. Daí eu fui realmente lá no Incor. Era de tecnologia na época. Daí um palestrante isso, um palestrante aquilo. De repente teve um cara que eu ouvi, que é radiologista também, que é Lorenzo Tomé. Conheci ele pessoalmente. Nem é muito famoso, assim. Ele tem uma plataforma espero que ele veja aqui que eu estou citando ele. Vou te marcar, viu, Lourenço? Quando eu ficar super famoso. Inclusive, Lourenço, queremos você aqui. Cara, radiologista, ele fez um podcast, ele juntou caras que estão se destacando do ponto de vista da tecnologia dentro da área da saúde. Então, assim, o foco dele é tecnologia na área da saúde. Tá? Perfeito. Aí, realmente, ele fez eu comecei a ouvir ouvi a aula dele, adorei, sim. Ouvi o primeiro podcast, daí eu fiquei inventando viagens de carro para ouvir todos os 50. Daí me apaixonei por aquilo, cara. Livros, podcasts. E eu estava focado em fazer a startup funcionar. E aí, chegou um momento concomitante a isso, que a Gabi estava crescendo bastante na empresa já, um crescimento orgânico, sem grande estruturação administrativa. E quando começou as dores do crescimento famosas, né, que a gente ouve todo dia, aí, até em grupos de mastermind, assim, a gente ouve bastante, as pessoas têm as dores muito semelhantes, as pessoas gostam disso, né, então é o que todo empresário procura. Ela chegou um dia e falou, Fábio, eu quero reduzir o tamanho do consultório que eu não estou dando conta, com muitas funcionárias e um volume muito grande de pacientes, muita procura. Daí você para e pensa, todo mundo sonha um dia ter um volume desses e ela ia abrir mão disso. Na hora que chegou lá, mais. Vou ter que reduzir, né? Então, realmente, sem estruturação, a pessoa não consegue, né? É humanamente impossível. Na época, a gente nem tinha filho ainda, né? Mas já pensava em ter, né? Sim, inclusive tinha feito a fertilização e tal. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Gabi, e aí foi o compromisso que eu fiz. Falei, quer saber? Eu vou administrar para você. Eu fazia já a parte de financeira, assim, da nossa PJ, mas entrar com os 2 pés mesmo. Gerenciar a equipe, lidar com as pessoas, lidar com o negócio, com todos os 64 itens contados que a gente controla lá, que você sabe muito bem, né? Já está dentro da empresa. Aí foi em 2021, janeiro de 2021. Para isso, eu precisei largar um dos empregos, né? Que ocupava 70% do meu tempo, assim. E essa foi a grande transição de carreira aí, porque realmente eu larguei grande parte do foco em radiologia, na medicina, na parte assistencial, para fazer a parte de gestão de clínicas, né? E aí veio o MBA depois a respeito disso. Então, o que acontece? Para finalizar essa história, os acasos da vida foram levando para esse caminho.
Foi um caminho que eu me apaixonei, não tem mais volta, porque assim, é um universo incrível que a gente, se ficar só dentro da medicina assistencial, a gente não consegue enxergar. E você vê que eu enxergo isso, né? Você sentiu isso muito antes que eu, né? Então, sim. Foi na primeira conversa. Então, o que aconteceu? Que depois de todos esses anos, a empresa conseguiu crescer muito, assim, tipo, os resultados são muito bons. E a fertilização inicial não deu certo. E a fertilização depois deu certo. Então, assim, a startup não deu certo e a empresa depois deu certo. Então, assim, quando uma coisa não dá certo, ela é só uma parte da jornada. Então, você aprende com os erros e faz dar certo. Então, é aquela mentalidade do antifrágil, né? Então, desse jeito, se você encarar a vida desse jeito, você vai ter sempre perspectivas boas pela frente, independente do que aconteça no teu caminho, sabe? Às vezes uma dificuldade, na verdade, você pode encarar como uma oportunidade e as coisas acontecem. Justamente. Então, nós entendendo onde que nós estamos errando, é mais fácil para você corrigir a rota, né? Porque quando você vem numa consecutiva de acertos, é difícil você olhar onde que você pode estar errando, né? E esses baques que a vida nos dá, o Antifrágil fala muito bem sobre isso, né? Que nada mais é do que um direcionamento que você vai ter. Então, o foco todo é não perder o foco, né? Você tem que mirar naquilo, né? Mirar na lua, se errar certas estrelas. Então, uma meta, ela não é nada mais do que uma meta, não é nada mais do que um pensamento. Mas quando você pensa, você escreve, você mentaliza aquilo, né? O nosso cérebro funciona como um termostato. Se eu falar para você, Fábio, aumenta a temperatura, mas tá, aumenta quanto? Né? Não, aumenta em, coloca 24 graus. Beleza, eu dei uma ordem clara pro meu cérebro, né? Se eu falar, não, eu quero ficar mais rico, tá? Mas rico quanto? Ficar mais rico 1 centavo? Já tá mais rico do que antes, né? Então, isso são pontos bastante interessantes quando você tem uma visão. E quando você vê relacionado a todos os grandes nomes do mercado que mudaram o mundo, tudo se iniciou de uma visão. Mas uma visão com ação, que foi bem o que a gente falou bem no início ali, né? Então, você deslumbrava algo, às vezes nem sabia o que estava deslumbrando, mas a sua inquietude de, poxa, tá, mas eu tenho isso aqui, mas olha esse universo, olha o que isso aqui pode proporcionar. Né? E proporcionou tanto que hoje tem 740 metros de construção. Ou mais, 740 mesmo? 750. 750. 750 metros em 3 meses. Fábio. Tu é mágico. Bom assunto. Cara, gente, vocês não estão entendendo. Ó, presta atenção. Imaginem vocês que em fevereiro o Fábio manda mensagem. Caião, fevereiro ou março? Fevereiro. Fechei com um novo local. Vai acontecer. O grupo vai crescer. Falei, tá, mas aonde que é? Ele me levou lá. Um prédio incrível, 4 andares, 5 andares, né? 5 andares. E incrível. Falei, poxa, legal. Falei, inclusive, ó, um desses andar aqui ainda vai ter uma empresa nós dois juntos. E aí, Tá a caminho. E aí, iniciou-se as obras. Você pegou todo esse lado de exatas, criou um roteiro para que em 3 meses fosse inaugurado. O que você quer saber sobre isso? Tudo. Conta a mágica, porque eu sei que, tipo, poxa, deu muita pressão, muita dor de cabeça, enfim. Sim. Mas é algo recorde, porque eu vejo empresas onde que estão fazendo um consultório, que estão 4, 5, 6 meses para fazer um consultório. Você fez 4 andares, 3 andares. Sim. Eu tenho uma... Já fiz... É a terceira clínica que eu monto, né? A gente fez a primeira clínica da Gabi, eu mesmo participei, gerenciando a obra. Assim, no Riviera. No Riviera. Quando a gente expandiu, fez uma outra sala, né? Para a parte de estética corporal também. Então, deslumbrante, né? O foco foi sempre fazer obras rápidas, né? Perfeito. Eu não tinha muita noção de fazer isso de uma forma mais bem estruturada. Agora eu já venho adquirindo uma evolução. Dá para melhorar ainda, mas o que eu fiz dá para dizer que deu certo. Vamos dizer assim, mais de 5.000 itens. São 72 fornecedores.
Meu Deus. São mais de 200 funcionários diferentes, colaboradores que participaram. Dia e noite. Dia e noite, muitas vezes noite. E 435 fios de cabelos brancos aqui na mais. Eu garanto que tem mais, tá? Eu garanto que tem mais. Ficou bem mais branco depois, tá? Da obra. Tem aquele impacto, né, do Barack Obama, né? Antes da presidência e após a presidência. Tem o Fábio antes, antes da construção e pós-construção. Mas como é que foi essa didática? Porque você teve uma visão muito interessante. Literalmente, pegou um quadro, fez quase um quadro, um Kanban ali, né? Separou todas as etapas, falou, tá. Como é que isso aconteceu? Isso eu tenho que dar o crédito assim, pro Insight. Eu conhecia já essa estratégia que chama Gantt. É um gráfico dos itens que você precisa para uma obra com as suas dependências. Um jeito bem básico aqui. Eu não posso fazer um móvel enquanto o piso não estiver instalado, entendeu? Eu instalo o piso primeiro e o móvel depende do piso. E a obra, o grande problema de atraso de obra é esse, né? Então, você monta o cronograma, você fala com cada um dos fornecedores quanto tempo ele leva, quando ele pode fazer, e você começa a montar as dependências. Quando a gente montou, eu sentei lá com... Vou até botar o arroba dele aqui, o Arli. Esse cara merece. Ele é incrível, o Arli. O Arli foi... É que assim, a cabeça... O cronograma eu montei, eu tenho uma parte mais estratégica nessa obra, mas o dia a dia de estar junto com cada um dos fornecedores foi ele, né? Então, assim, o grande mérito é dele. E aí a gente bate com cada um dos fornecedores, o tempo que eles levam, se eles vão ter disponibilidade naquele período e começa a fazer as dependências. Isso forma um gráfico, né? Tem ferramentas para isso, você pode fazer até à mão. E aí eu quero dar um crédito pro meu sogro, que o meu sogro falou que eles faziam isso, ele trabalhou já em multinacional, eles fizeram até hidrelétrica já com esse formato, né? E aí ele me alertou que, por que você não usa isso? Eu falei, cara... Eu não sei nada disso. Eu comecei a fuçar e aí que eu comecei a aprender. Então, é uma estrutura que chama Gantt. Quem quiser buscar sobre é bem interessante. Por que acontece? Se você segue isso, você pega um dos itens específicos. Vamos dar o exemplo do piso. Uhum. Nesse gráfico, a gente sabe que o piso tem que acabar dia 29 de junho. Porque se ele atrasar, ele vai atrasar todo o resto e traz a inauguração. Então, no dia 25, você já está em cima do cara. Dia 26 de novo, porque o fornecedor tem essa característica, a construção civil tem essa característica. De atrasar. Né? Vai dar, e nunca dá. Então, essa cobrança diária, esse efeito visual que o Gantt dá, a gente é visual mesmo. Tem um impacto visual muito forte, né? Imprimiu numa placa grande, assim, e estava lá na parede. E ele é ajustável, vai que tem um imprevisto, sei lá, uma condição do tempo que não dá porque está chovendo. Não é o caso da nossa obra, ela que era fechada, mas enfim, você pode atrasar alguma coisa. Só que para atrasar aquela coisa, você automaticamente tem que encurtar o prazo da seguinte. Então, ele te dá a visão da obra desde o começo, se você consegue, se você está no cronograma ou não. E tanto é que nesse final da obra, que é sempre muito... O final da obra é assim, você fez toda a estrutura e só falta botar a lona. Só que quando você olha a estrutura, você não vê nada. A lona é que dá o efeito final. E esse final da obra, todas as pessoas que eu levei para visitar a obra falavam, inclusive você, não vai dar tempo. Daí eu comecei, claro, como ser humano, ficar receoso. Falei, não, a gente tem inauguração marcada, os convites entregues, né? Então, será que não vai dar tempo mesmo? Fui lá e falei com os fornecedores desse finalzinho. Todos se comprometeram, todos entregaram. Eu falei, vai dar tempo, então vamos. Vamos lá e deu tempo. Assim. Não, foi literalmente uma mágica, porque eu cheguei na quarta-feira e tava... Meu Deus. Eu falei, Fabão, só quero te perguntar, vai dar tempo? E aí, o que eu respondi? Não me lembro. Tem que dar tempo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Queimamos a ponte, entregamos convite. Na véspera, vai do jeito que dá. A Gabriela com o dedinho em pé, né? Nossa, Deus do céu. Igual dela, a pequenininha. Né? Mas assim... deu tempo, cara, e ficou simplesmente incrível. No dia da inauguração, você estava parecendo criança. Nossa, tava muito legal. Sorrisão em todo lugar. Lá. De euforia ali, né? De alívio, né? Poxa, dedicou muito tempo ali. E também a felicidade de ter acabado, né? Graças a Deus, tô livre. O cara fica embebido ali naquelas substâncias, né? Serotonina, endorfina e tal. Teve uma história interessante no dia da inauguração. Eu tava lá na escada com o pessoal que tava do trabalhando lá ainda e tal. Eles não estavam com roupa que não queriam aparecer lá no evento. Eles estavam lá pela escada. Daí eu falei com uma menina que ela tava fazendo a limpeza. Aí ela estava auxiliando na limpeza, gerenciando a limpeza. Daí ela olhou lá quantos passos ela tinha dado, quantos quilômetros tinha caminhado. Ela era 7 quilômetros. Só dentro da empresa? Só dentro da empresa, naquele dia.
Daí tava o engenheiro da obra naquele local também. Ele falou assim, cara, deixa eu ver. Ele olhou também, o dele tinha dado 10. Eu falei, Caraca. pô, vou ver o meu, tinha dado 14. Tipo, eu falei, cara... O dia inteiro andando pra cima e pra baixo, Então, resolvendo assim, as coisas. Realmente foi frenético ali no final. E daí, na hora de comemorar, é aquela satisfação, Não, né? total. Então, foi bem legal poder ver a satisfação e poder, extravasar mesmo. Foi muito poder ver esse momento. Pensando em obras, e o pessoal já tem um gostinho do quanto você é organizado e o quanto você tem esse lado, esse braço empresarial, né, essa visão aí com base em números. Tem vontade de construir alguma coisa relacionada a obras? Construção civil? É. O futuro a Deus pertence. Perfeito. Eu nunca vou ser um cara que vou... Dizer não, quem sabe. Que eu não vou analisar uma possibilidade, né? Uhum. Então, assim, você vai analisando e realmente se alguma coisa se destacar, você não tem por que não seguir com aquilo, né? Então, não é impossível, mas assim, eu diria que a minha ferramenta, a minha capacidade assim, maior é em organizar. Então, acho que se eu fosse fazer algo de gerenciar, assim, no sentido de uma consultoria para alguém que é do ramo e tal, porque eu não... Pois é. Eu não gostaria de eu ser do ramo, não, porque não, mas vamos um lá. pouco ingrato. Então, vamos lá, porque no início da nossa conversa, você falou que finalmente você saiu da atrás do holofote. Né? E eu vejo isso como uma construção de imagem sua. Porque dentro, né, do meio, o seu nome já se tornou um nome muito forte relacionado ao lado financeiro, ao lado organizacional da empresa, ao lado onde que análise de dados, análise financeira, né, para poder melhorar a clínica, o médico em geral. E eu também soube, falou aqui no ponto, que essa consultoria, vulgo Backstage, ela já é real. Já batizou ou ainda temos que reinaugurar esse nome? Nome é uma coisa muito pessoal, né? Eu demorei 4 anos para achar o nome da Option Growth, né? Então... E o Backstage é bem legal, porque literalmente é o que acontece por trás, né? Então, acontece um mundo por trás das da clínica que a maioria dos pacientes não fazem nem ideia. Mas explica um pouquinho pra gente o que é o Backstage. Eu não gosto de holofote, eu sempre fui do backstage, né? Sempre fui se fosse um programador, eu ia ser do back-end. Eu até brinco, um dos livros que eu pretendo escrever no futuro, se é que eu vá seguir para essa linha. Então é o segundo, então. Então é o segundo, o primeiro da família. Eu queria fazer uma analogia do futebol com a vida empresarial, pessoal. Que legal. Porque, cara, é muito... As características de quando você joga bola com as pessoas é muito parecido com o que elas são na vida real. E eu jogo de volante, pra você ter uma ideia, cara. Então, assim, é o cara que nunca vai ser o artilheiro, nunca vai ser o cara que vai ser entrevistado, nunca ninguém nem lembra quem que foi o volante. Você vai saber porque o volante da Copa do Mundo tal. Ninguém ouve falar do volante, né? A pessoa quer saber o grande destaque, o que tá lá na frente, o que tá na frente do holofote é o atacante, né? Perfeito. Em alguma outra posição. Então, assim, é uma característica realmente minha. Eu gosto dessa parte do nicho, que eu até tenho uma certa relevância num nicho muito específico ali de gestão e tal, mas um grupo muito pequeno de pessoas. Eu não você me convenceu, mas eu não sou esse cara aqui que eu vou aparecer para milhões de pessoas, muito provavelmente nunca, né? E eu sei que você tem... Never say never. Eu avalio as possibilidades, verdade. E aí, o que acontece? Nesse sentido, a gente montou ali na empresa, na clínica da minha esposa, uma estrutura de dashboards que são grande parte autoalimentados, assim, são automáticos. Os dados são gerados automaticamente, grande parte deles. Alguns poucos dados a gente tem que imputar lá. E isso foi um processo de 1 ano e meio, mais ou menos, junto com uma consultoria, pode botar arroba aí também. Arroba Alma Consultoria. que o resultado foi muito legal. Tipo, a gente consegue olhar em dashboards resultados que fazem sentido para o nosso tipo de mercado. Você mesmo já falou nessa nossa conversa que a medicina, as pessoas são muito conservadoras, não são. Então, assim, a medicina está um pouco atrasada em relação a outros setores nessa parte. Então, Perfeito. eu considero que foi uma inovação, assim, apesar de que já tem outras clínicas que já fazem isso muito bem, mas eu considerei que foi uma inovação. Deu certo, deu bastante trabalho e está prontinho lá, um dashboard que é autoalimentado.
E aí, o que eu, nessas minhas inquietudes, a ideia que eu tive? De repente, a gente usar essa mesma estrutura de dashboards A para mesma metodologia. outras empresas. Perfeito. Mesma metodologia, avaliar os mesmos índices, os mesmos KPIs, né? Que as pessoas Perfeito. gostam de falar esses nomes bonitos, né? E aí, isso ajuda o médico, que muitas vezes não tem tempo para gerir, nem interesse, né? Porque não é muito do perfil, ajuda ele a tomar decisões. De maneira rápida, né? Porque o dashboard já está ali em formatos de pizza, em formatos, enfim. E tem uma análise com base em dados de quais ações que ele deve tomar. E eu não sabia, e você me falou sobre isso, que é tão interessante isso no meio médico que com simples dados, mas esses dados eles não são tão simples de coletar, né? Que precisa de toda uma estrutura para isso acontecer. Né? Depois que a estrutura está completa, flui para você distinguir se a sua funcionária, a sua atendente, ela está sobrecarregada ou não. Você pode explicar mais sobre isso? Esse foi o que mais me marcou, assim. Foi bem legal. O fato de você ter os dados só da tua empresa, você pode analisar e comparar com os dados históricos. Então, está dando certo, vamos dizer o exemplo da funcionária. A nossa folha, gastos relacionados com a folha e funcionários tem que ser 15%, né? Que a gente pegou esse dado de uma consultoria, a gente não tem o dado do mercado oficial, mas assim, é o que ela usa e o que dá certo. Então, só um detalhe, né? Desculpa te atrapalhar, mas essa consultoria ela é focada em clínicas de high ticket, que tem um faturamento elevado, então são dados bem... como eu posso falar? São dados bem verídicos. São dados que nós podemos confiar porque foi um estudo feito em cima do mesmo nicho, do mesmo nível, né? Isso, é super confiável. É uma pessoa que já tem muitos anos de experiência, né? Também temos que botar arroba aí, né? Da arroba 7. Arroba 7, perfeito, 7. Queremos você aqui. É mesmo, Silvânia. Você é muito bem-vinda, tá? Silvânia, dá um show aqui, né? Eu quero conversar com ela. Ainda não conheço pessoalmente. Ela senta aqui do meu lado e ia ficar bem quietinho. Não só nada, ouvi falar muito tudo. bem de Silvana. Inclusive, dia 1º estamos aí. Faz esse corte aí e bota pra ela ver. Arroba Silvana. Silvana, queremos você aqui, hein? Então, assim, é uma estratégia de benchmarking. Você analisa as proporções do mercado e você vê se o teu negócio está encaixado naquilo, que é a proporção do que dá mais certo. Daí foi interessante. O que aconteceu? Esse negócio não está em pé ainda, a gente está em fase de testes, né? Nesse mundo das startups. MVP tá saindo. O MVP, né? Perfeito. Depois é o produto mínimo viável, né? Para quem não é habituado com essa linguagem. Eu fui fazer esse MVP, você tem que testar na prática. E na prática você vai com conhecidos amigos. E daí eu fui numa clínica conhecida, numa pessoa conhecida minha. E aí eu sentei lá com ela, perguntei se eram as dores, se era o porte de clínica para isso. Porque não faz sentido para clínica muito inicial e nem para muito grande, é para um porte médio. Tá, mas peraí. Tem muitos médicos assistindo isso aqui e a maioria não sabe que existem essas dores. Você pode falar alguma das perguntas que você fez para poder... instigar as dores, porque tem os níveis de consciência, né? Então, você não sabe que você precisa de algo até que você descobre que você precise disso. Sim. Então, para mim, isso é simplesmente incrível, porque a cultura médica não tem esse costume de coleta de dados, né? Então, e quem tem dados tem tudo. Tudo que você pode medir é através de dados. Caso contrário, é achismo. Então, quais foram as perguntas que você fez para ela que foi, literalmente, caiu como uma luva, né? São as dores que ela tem ou os desejos. Não só dela, mas da maioria das clínicas. Essa conversa foi muito legal porque eu tinha hipóteses a serem testadas. E na conversa eu senti que sim, realmente eram as dores que ela sentia. Por eu estar no ramo, eu já tinha uma noção do que poderiam ser as dores. Então, eu preparei assim, algumas perguntas que seriam interessantes. Não vou lembrar de todas, mas vamos dizer assim, uma primeira que me ocorre. Era se você se sente uma pagadora de boletos. Que, cara, é super recorrente isso. Porque se você não enxerga o que você está faturando e quanto que você tem de despesas, ou você fica só focando no fluxo de caixa, se tem de saldo na conta ou não, você não enxerga se o teu negócio está crescendo. Você não consegue ver nada nem de equity, quanto a tua empresa está crescendo, nada disso. Você começa a ver que está zerado na conta e você pensa, meu Deus, estou trabalhando para nada. Mas não é assim, né? Você só está vendo o caixa e não está vendo o negócio como um todo. E geralmente o mesmo dinheiro que entra na empresa usa para pessoa física, né? Isso também. Então, pode contar. É a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. Você separa quanto pelo menos isso.
E aí, nessa hora, ela já começou a falar muito sobre isso. Eu me sinto, eu me arrependi, porque não sei o que e tal. Até o meu marido fala que... Eu não tô falando nomes aqui. Né? Meu marido fala... Quando ela tá com saldo positivo no banco, ela tá feliz. Quando tá negativo, ela tá ruim. tá mal-humorada. E aí foi. É o termômetro ali, né? Daí, algumas perguntas nesse sentido, sim, só para saber se realmente eram as dores. E aí, sim, chegamos à conclusão que um dashboard ia ser útil para ela. Ainda falta validar na prática para realmente ver se ela consegue... Se a gente consegue fazer de um jeito que seja muito usável, né? E se realmente ela consegue tomar decisões a partir disso. E daí, nessa reunião sobre essa decisão do funcionário, estava a funcionária dela, a única funcionária dela. E aí a gente fez o seguinte. Eu falei, olha, eu sei que existe esse benchmark aqui de que as clínicas têm que 15% do faturamento, ele pode ir para a folha de pagamento. Se você está gastando 20%, você está pagando demais. Se você está gastando 15%, você está sobrecarregando seu funcionário, você precisa de mais gente. Vamos fazer a tua conta aqui agora? Vamos. Quanto você faturou? Tanto. Quanto que você paga para ela? Tanto. Era 7%. E daí, nessa mesma conversa, eu tinha perguntado para ela se ela podia fazer esse levantamento dessas coisas para a gente. Ela já tinha falado, não, eu não tenho tempo. Daí eu falei, tá vendo? Por que você não tem tempo? Tá Você tá sobrecarregada. Perfeito. Ela tá fazendo o serviço de 2 pessoas. Deu metade, né? Ela gasta só 7%, devia gastar 15%. Então, ficou gritante na prática o poder dos números. O número te traz isso, facilita para enxergar como decidir. Então, ela tinha uma dúvida, por exemplo, se contratava mais gente ou não. Ela olhou o saldo na conta e falou, não tenho como, porque o meu saldo está sempre muito baixo, sei lá, algo do tipo. E não, na verdade, ela precisava os contratar. Números dizem que sim, ela tem que contratar. Você tem que tomar muito cuidado quando você fala em números, porque nem tudo assim é tão exato como eu gostaria, né? Então, Perfeito. Você tem muitas nuances, tem características de mercado, características da pessoa, capacidade de um funcionário, mas eles te dão um norte, daí ali te ajuda na tomar decisão. E eu falei funcionário. Então, se a gente usa todos os trocentos itens que tem de categorização de despesas, os insights que você tira lá são incríveis, assim. Então, é um negócio que eu vejo bastante potencial aí, de a gente conseguir ajudar novas clínicas e outras clínicas, né, na verdade, e fazer com que o mercado como um todo ele flua, evolua de um jeito menos estressante, essa inquietude que acontece quando todo mundo está crescendo, né? Essas dores do crescimento. Sim, essa dor do crescimento, quando você tem um valor relacionado ao plano de saúde e você passa a pagar boletos, né? Você passa a virar empreendedor, vê uma grande rotatividade de dinheiro na sua conta. Então traz aquela sensação, estourei. À noite. Tô bem demais. Como você chama quando vem a realidade? A noite da realidade. A noite da realidade. A noite do choque da realidade. Tomara que vários médicos ouçam, eles vão saber que isso existe mesmo, cara. Você sai trabalhando como médico. Perfeito. Plantão, posto de saúde. Plantão, posto de saúde. Tudo pronto. que você ganha é limpo. Seu. Você gasta a gasolina para chegar lá. Sim. E no máximo um estacionamento lá. E quando não tem estacionamento próprio. Então você começa lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. É limpo, você tá... Só que daí o que acontece? Você começa a empreender. E aí você começa a ter os gastos, é uma coisa bem básica, assim, né? E os gastos, na mente da gente, ele não faz parte dessa conta tão matemática. É uma conta de mais e menos. Total. Deveria, mas não faz. Então, assim, ele via que ele ganhava 30 mil reais. De repente começou a ganhar 50, 70, 100 mil, 150 mil. Começou a entrar. Né? Não, se eu ganhava 30 mil, eu ia para a Europa 2 vezes por ano, agora com 50 eu vou 5 vezes de executiva. Com 100 eu vou comprar meu jatinho. O cara começa... Com 100 eu compro uma casa na Europa. e só que daí ele vai ignorando as despesas. E no fim da linha, assim, empresas que você tem que gerir, você tem as despesas, você tem que faturar muito mais, obviamente, para poder ter mais ou menos o mesmo rendimento do que você ganha limpinho nos plantões, nas empresas dos outros, né? Então, aí quando a pessoa começa a ver que só está pagando boleto e não enxerga o caixa ali, você chama uma consultoria ou mesmo você senta e faz. Capacidade todo mundo tem, não tem muito interesse, né?
Mas quando a pessoa resolve, ela vai lá e aprende a mexer no Excel e faz essa planilha, daí ela vê o tamanho do rombo que é ter despesas numa clínica desse porte, daí é o desespero. É a noite do desespero. É a noite do choque de realidade, que você vai no chuveiro e chora escorregando na parede. Meu Deus, o que eu fiz? Não tinha problemas. Eu era feliz e não sabia, né? Cara, olha, tomara, se alguém estiver vendo esse corte aí, bota aqui embaixo. Eu tive isso, porque, cara, eu vi vários exemplos aí ao longo desses anos aí de empreender. Eu acho que nem é só do lado médico, né? São todos os lados. Todo lado que você começa a crescer como empreendedor, tem essa, meu Deus do céu, cara, boleto, mais boleto, mais boleto, mais boleto. Só que quando você não tem essa cultura de coletar o mínimo ali, o que sai, o que é seu, o que é da empresa, porque tem um fator muito grande em vocês que é reinvestir na empresa, né? Reinvestir na empresa, reinvestir nos funcionários, nos treinamentos do funcionário. Isso é mais um ponto positivo para vocês. Porque a maioria dos médicos tem a cultura de vou colocar a dona Nair, nada contra, tá? O nome foi o primeiro que vi na cabeça. Já com uma idade avançada, que ela também já toma conta dos filhos, que já toma conta do escritório como um todo, do consultório como um todo, que limpa o consultório e também é atendente, e também faz o café, e também atende o WhatsApp, e enfim. E lá dentro do grupo tem uma cultura para poder treinar e capacitar os funcionários muito grande, né? E é muito forte dentro disso. E eu participo de algumas reuniões relacionadas a isso. Toda segunda eu participo, nós temos as nossas reuniões, sempre estou presente lá. Me fala um pouquinho como, não para mim, mas como a gente está falando para vários médicos, a importância de você ter pessoas capacitadas, principalmente no setor de vendas, que ele ali é a gasolina propulsora do seu negócio. Então, explica para os médicos qual é a sua visão dentro disso de investir e o melhor, remunerar de uma maneira diferenciada, porque geralmente é o setor onde que tem o menor salário. Né? Dá uma explicação, qual é o seu ponto de vista relacionado a isso? Falando assim de desenvolvimento de pessoas, né? Parece um pouco altruísta a gente pagar bons salários e fazer com que as pessoas se desenvolvam, mas não é egoísta mesmo. Eu tô de olho no meu resultado. Já vou explicar, só molhar o bico. Que é o seguinte, se for ver assim no fundo o que eu acredito que eu tenho, que eu acredito no momento, né? A gente a cada 10 anos mais ou menos a gente reformula o que a gente pensa da vida, mas o que eu me perguntando hoje, o que eu acredito? Eu acredito em gerar plenitude na vida das pessoas, seja lá dos pacientes, seja dos funcionários que a gente interage. Então, isso é os dois lados ganham. Por quê? Porque se a gente investe realmente muito em conhecimento, curso, capacitação, estrutura física, a gente fez agora uma área de estar das funcionárias que eu acho que incrível. Raríssimas as empresas que tem. Só faltou um PlayStation lá. Nem o Google tem. Não, ficou incrível aquela área. Não, o Google tem. O Google tem uma mega. E aí, quando a gente faz isso, as pessoas elas começam a dar mais resultado para a empresa e mais resultado para a vida delas. A gente viu muitos e muitos exemplos de pessoas que já trabalharam com a gente, que chegaram de um jeito e saíram muito evoluídas em vários sentidos. Em como enxerga o mundo, em conhecimento, até no visual, né? Já que é uma clínica de estética, a gente ainda estimula isso fazendo um plano de tratamentos anuais para as funcionárias, né? Então elas realmente ficam esteticamente mais bonitas e a vida melhora. Não é tanto de dentro para fora, nesse caso é de fora para dentro, que é uma coisa que inclusive a gente acredita bastante, mas melhora bastante. Então as pessoas saem muito melhores do que entraram. E isso por si só já sanaria, assim, já ficaria satisfeito com o resultado que eu quero, que é isso de gerar plenitude. Só que o que acontece? Essas pessoas com tanta capacitação, as que realmente ficam e tal, elas geram bastante resultado também para a empresa. Então vira um círculo virtuoso. Então isso eu faço para todos os setores, né? Desde a limpeza até a chefe de vendas lá, né? E especificamente das vendas, que você pediu para eu falar, a gente tem um pouco de receio quando fala em vendas no meio médico, porque essa história de a gente ser muito conservador. Mas a venda, na verdade, não é uma empresa de filantropia, né? A empresa tem que gerar lucro para ter resultados e para poder ajudar mais gente.
Então, a gente ajuda no sentido de todos os funcionários se dão bem na vida, todos os pacientes saem satisfeitos. Então, é bom para todo mundo, bom para todos os lados. Então, a gente estimula bastante a venda. Tem um comissionamento específico lá, né? Uma parte de um prêmio, né? Que a gente consegue dedicar para elas de tempos em tempos, né? Oferecer para elas. E isso estimula, com certeza, os resultados. Muitos dos resultados são por causa dessa nossa estratégia aí de valorizar a pessoa que está na linha de frente ali, né? Nesse processo de venda. A gente fala venda porque é estética, né? Não é Perfeito. doença, né? Então, realmente, tem esse lado um pouco mais comercial. Mas só faz sentido ser mais comercial se é algo que realmente é para trazer benefícios para outra pessoa. A pessoa tem que gostar daquilo, então ela tem que sair satisfeita. Que aí a gente, como a Gabi falou bem no podcast dela, a gente separa a empurração do que realmente vai ser bom para a pessoa, né? Então vocês orientam com base no desejo da pessoa a melhor maneira. Mas para você orientar, a primeira coisa que você precisa nos atributos relacionados à venda é entender a dor do paciente. Porque a maioria dos casos são atendimentos robotizados, mensagens prontas, e eles não param para poder entender o que o paciente quer. Então, quando você não trabalha a dor do paciente, você está prestando um atendimento comum, mais do mesmo. E quando você para e fala, tá, mas o que te incomoda no seu corpo? Opa, como assim? Você quer saber o que incomoda no meu corpo, mas ninguém quer saber. Você já fez algum procedimento estético? Você gostou? Tá? Né? Porque você começa a entender a pessoa para depois você, dentro do seu escopo... Um interesse genuíno, né? Justo, um interesse genuíno. Não de querer empurrar algo, mas sim, olha só, eu tenho um leque de produtos e serviços, eu vou entender o que você quer e dentro disso eu vou criar para você um cenário perfeito. Não o que eu preciso vender, porque na cultura do banco existia muito disso. Tem que fazer consórcio. Então, meu Deus do céu. Fábio, você quer comprar uma casa? Tá, mas eu preciso que você faça uma casa de consórcio para me ajudar. E eu era cara de pau que eu virava para o meu e falava assim, cara, olha o seguinte. Eu preciso bater a meta de capitalização. Você não vai ganhar nada com isso. Vai ficar 3 anos seu dinheiro parado ali, você vai ganhar R$2. Mas você pode me ajudar? Só que era diferente do que a maioria fazia. Que, ó, vou te fazer aqui o empréstimo. Folha. E na última folha tinha uma capitalização ali. Entende? Já vi muitas pessoas... Era jogo aberto. Era jogo aberto. Ó, você pode fazer isso? Não, você não pode. Tá tranquilo. Seguinte, se eu conseguir... Ó, tem essa taxa aqui, mas eu posso tentar uma taxa menor e você consegue me ajudar de alguma maneira? Não que eu não vou tentar de qualquer jeito, mas seria um atributo maior para eu poder falar com a diretoria. Olha, o cliente está nos ajudando, tem como. Né? Então, isso é muito legal porque muda o jogo. Passa a tratar a dor, que seria o mínimo viável em todos os locais. Né? Quando a gente fala sobre isso, era o mínimo viável em todos os locais. Então, passa a tratar a dor, identifica essa dor e traz um atendimento personalizado. Ou seja... A atenção é tudo, né? Porque hoje um mundo onde que a internet nos proporcionou uma grande expansão de conhecimento, uma grande expansão, visibilidade e tudo mais, com essa ruptura, né? As pessoas também perderam o tato. E nada mais, nada menos do que o que as pessoas mais querem hoje em dia é a atenção. Então, quando você tem essa cultura dentro da sua empresa para um vendedor que... seja atencioso com o seu paciente, né? O seu lead, com o seu... Enfim, isso faz muita diferença e está muito atrelado ao sucesso da empresa também. Sim. E essa atenção que vocês têm também com os funcionários... Só um minuto. Essa atenção que vocês têm com os funcionários, eu fui testemunha disso. Porque nós começamos... um projeto teste com a Deslumbrante, que hoje é a Alberi, né? Cara, seguinte, gostei de você. Foi bem isso, né? Cara, seguinte, gostei de você. Nós vamos fazer um teste. 3 meses aqui, vamos ver o que dá. Daqui 3 meses a gente conversa. Beleza, e nós começamos, fomos galgando inicialmente, e depois era apenas o tráfego. Depois eu tomei conta de todo o marketing da Deslumbrante. Depois iniciamos o mesmo processo com a doutora Gabriela.
E aconteceu a mesma coisa. Era só o tráfego, depois... Agora é o growth. E aí acabou que me tornei CMO do grupo. Foram 2 anos de muito aprendizado. Onde que nós adaptamos várias ações do digital para o negócio local. Né? Fizemos lançamentos, literalmente, que foram bastante intensos e tiveram resultados expressivos. Eu acho que dos motivos que eu me consegui galgar lá dentro foi isso, mostrar um ponto de vista e correr atrás para poder provar que isso é verdadeiro. Né? Porque no meio médico tem sim uma dificuldade para poder visualizar essas coisas, até porque é o nome, é a marca. Então, se errar, pode estar afetando a marca. Então, isso é totalmente compreensível. Né? Mas, com o esforço, a gente conseguiu tomar essa dimensão e isso foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Tem uma característica do marketing nisso que você está falando, que você literalmente dá aula a respeito disso, é que hoje em dia você não consegue mais mensurar muito bem o resultado do marketing. Perfeito. Né? Porque as pessoas elas são impactadas várias vezes, várias formas, e aí depois ela toma uma decisão de compra. Então você não consegue mais ver exatamente como um e-commerce, assim, ó, olhou, comprou, olhou, comprou, olhou, comprou. Então a análise de como estava indo o teu desempenho era muito difícil, né? E a gente sempre é a favor de alto desempenho. Perfeito. Então eu sabia... Resultado. Eu sabia porque eu convivia contigo. Você me mostrava, então eu sei muito bem da tua capacidade. E a gente tinha uma dificuldade de mostrar isso em números para a Gabriela. E ela também, muito exigente e tudo mais. Aí o que a gente fez? Não sei se tu lembra, o projeto Chapecó. Primeiro foi o QuickSculpt. Teve o QuickSculpt, sim. O lançamento do QuickSculpt. Né? Com certeza. Mas só que acontece? No QuickSculpt, a gente ainda tinha um receio de que aquele sucesso todo poderia ser um reflexo respingando da autoridade que a Gabi tem. Perfeito. Então, muito do público que fez era realmente pacientes da nossa base. Então, assim, com certeza, a pessoa foi impactada outras vezes para chegar naquele momento e comprar. Mas teve um detalhe aí, porque teve o primeiro QuickSculpt em junho, que não foi utilizado as minhas estratégias, e teve como se fosse a derradeira. Caio, esse aqui é sua prova final. Em outubro. E aí, outubro foi um sucesso. Sim. E você ainda teve na primeira teve um problema na plataforma. Sim, né? A plataforma... Aquele mês inteiro ela estava off, né? Nós ficamos sem anunciar um mês. Então, aí o que acontece? A gente teve a ideia de testar a nossa capacidade de gerar clientes em outra cidade que não tivesse sob influência da Gabi. Fomos para Chapecó, que nunca ninguém nem ouviu falar da Gabi, raríssimos, imagino. Sim, total. Não usamos nossas bases de cliente, porque não é na mesma localização, então não faz sentido. 15 dias de anúncio. 15 dias foi feito o anúncio. Sim. Gravamos em um dia, gravamos na segunda, na terça colocamos para rodar. Não usamos a autoridade da parceira médica da região, porque isso também poderia influenciar. A gente usou a nossa executora lá, né? A nossa esteticista e o nome da empresa que na época era Deslumbrante. Perfeito. E deu ROI. Deu ROI positivo. Teve avaliação, teve fechamento. Então, assim... validou mais ainda aquilo e aí a gente conseguiu sim mostrar de um jeito mais claro, né? Porque hoje em dia eu imagino que a grande dificuldade é tudo, você não consegue mostrar claramente o resultado do seu trabalho, né? Não consigo. Até não quero, porque o meu resultado, tipo, claramente, não. Por quê? O meu foco é aumentar o branding da marca, ou seja, o branding do médico. Então a gente trabalha no nível 360, uma visão 360. Por quê? Qual que é o maior KPI que você tem que analisar? Seu faturamento. E o faturamento, ele se dá por vários motivos. Então, isso vai ter um crescimento muito grande. Só que para eu poder explicar o crescimento, eu resumi em 3 áreas. A primeira área, que é a área do conteúdo. Então, hoje, o Instagram, o TikTok, o YouTube, é a grande vitrine do médico. Então, o médico ele precisa gerar conteúdo. Até para poder sanar... possíveis dores dos seus clientes que eles nem sabem por conta do nível de consciência de cada um. Né? Então, por exemplo, poxa, olha só, temos aqui um tratamento que resolve tal coisa. Caraca! Então quer dizer que eu tenho esse problema, eu nem sabia que eu tenho esse problema e começa a despertar aquilo ali. Então você começa a aumentar os níveis de consciência com conteúdo. A segunda forma dentro do conteúdo são os anúncios.
Porque a abordagem dos anúncios era dividida em duas: distribuição de conteúdo e conversão. Quando você quer falar sobre distribuição de conteúdo, ele segue uma linha mais professoral, né? Você vai apresentar a dor ou você vai mostrar o seu método, tudo mais. Já nos anúncios, nós dividimos os anúncios em 3 etapas. A primeira, dor ou problema. A segunda, em que você explica como você chega nisso. E a terceira, que é o CTA. Né? Então, os anúncios em si, eles não podem passar de 45 segundos. Explica o CTA para o nosso público, né? Perdão. CTA, Call to Action, é uma chamada para ação. Quando você convida o seu prospecto, quando você convida o seu futuro lead, o seu futuro cliente. O famoso arraste para cima. 2021 ficou muito conhecido como arraste para cima, mas quando você pede para executar qualquer ação. Por exemplo, me mande uma mensagem, agende sua avaliação. Então, o CTA é isso. Então, já fica aí. Ó, você quer fazer um anúncio muito bom? Primeira coisa que você vai fazer: analisar a dor, analisar o desejo do seu paciente sobre aquele produto ou serviço que você quer. Com base nisso, você vai falar, né, a dor ou o desejo. E muitas das vezes a dor pode ser parecida com o desejo, né? Por exemplo, no grupo tem o Bumbu Up, né? Que ele é muito importante e também dá uma melhorada significativa ali na qualidade da pele. Então, muitas mulheres, elas possuem vergonha. Elas têm vergonha de ir à praia e ficar com biquíni, ficar confortável. Então, elas usam canga, usam né, saídas de praia e tudo mais. E isso é uma dor. É uma dor. Então, pensando dessa maneira, você pega esses atributos e coloca na sua copy. Né? Por exemplo, você já se sentiu incomodada em ir à praia e não ficar confortável por poder querer usar as roupas ou o biquíni que você sempre sonhou, mas por conta da celulite, você não se sentia à vontade em usá-las? Pronto, trabalhei a dor. Você chama a atenção da pessoa no mundo onde que a atenção é o principal ativo. Porque se essa dor, se essa narrativa foi de contra a ela fala, opa, eu preciso ouvir isso aqui. Depois você conta qual é o produto ou serviço que você tem. Então eu tenho aqui o Bumbu Up, ele foi feito sob medida para cada mulher que possui essa inquietude, essa vontade de poder ir à praia e se sentir livre. Mas para eu te explicar melhor, clica aqui que eu vou conversar direto contigo. Aí vem um CTA. Pô, esse anúncio ficou bom. Vou gravar isso aqui depois. Doutorar. Corta aí. Já pega a copy e já manda. A minha cabeça funciona toda nisso, em anúncios, né? Então, isso são pontos muito importantes. Então, voltando aqui, nós temos o conteúdo, que ele distribui entre conteúdo para distribuição de conteúdo e CTA. O marketing, que é a gasolina que vai pegar um conteúdo e vai proporcionar isso para um número gigantesco. Ou seja, se o conteúdo for ruim, se o serviço for ruim, se o médico for ruim, o marketing só vai espelhar isso. E a última cartada final, que são as vendas. Não adianta nada você fazer um marketing perfeito. Não adianta nada você ter a melhor copy, sendo que o seu setor de vendas não vende. Porque tem a diferença entre SQL e MQL, né? Eu não vou entrar nesses dados, porque a gente vai ficar aqui a noite inteira. Tem uma briga muito grande no mundo relacionada ao marketing e a vendas. E as pessoas precisam entender o seguinte: o marketing é responsável por impactar as pessoas. E o setor de vendas é muito simples, por vender. O fato de ter leads qualificados não quer dizer que o marketing está fazendo o seu trabalho errado. Né? Porque com ferramentas que nós utilizamos, a gente qualifica, mas com base na plataforma. Então, a plataforma ela faz com que nós tenhamos KPIs e a gente tem lista, nós conseguimos metrificar a porcentagem que a pessoa assistiu determinados vídeos, nós temos lookalike, que são pessoas semelhantes, então temos vários atributos para poder qualificar. Mas não somos nós que colocamos assim, ó, plataforma, por favor, eu preciso de pessoas que faturam acima de 12 mil reais por mês. Né? Mas nós temos listas, por exemplo, dos melhores clientes, que são os clientes que nós queremos. E mesmo assim, às vezes, ainda vem leads desqualificados e é uma prática comum. Cabe ali ao SQL separar, né, quais são os qualificados ou não e depois executar a venda. Então, esses são a tríade. E dentro do grupo, a tríade é muito bem construída, né? Porque a doutora é uma máquina de gerar conteúdos. Nós estamos executando muito bem ali a parte do marketing.
E as vendas, elas estão muito bem encaminhadas através dos treinamentos e tudo mais. E eu adicionaria ainda o quarto ponto, que talvez seja a cereja do bolo, que é quando esse receio que eu, como sendo médico e no meio médico falar de vendas, esse receio que eu tenho, tem uma coisa que você consegue ver se aquilo está sendo forçada, uma venda de empurrar, ou se realmente você está resolvendo uma dor da pessoa que faz a vida dela melhorar, que é a retenção dos clientes. Perfeito. Então esse paciente volta, porque ele está satisfeito, ele viu o que aquilo gerou na vida dele. Volta na história da lagosta, é o de fora para dentro. Então a postura já interfere, você imagina o visual. Vários e vários relatos, é uma pena a gente não poder postar os antes e depois, né? Mas, enfim, de pessoas assim, ó, que elas tinham uma posição, era advogada em tal escritório e não tinha o respeito dos sócios na mesa. Depois que ela melhorou algumas características do rosto dela, que a Gabi foi lá e fez a sua arte, ela conseguiu se impor e conseguiu melhorar e ser promovida e assim assada, e a vida dela melhorou e a vida deu um boom. Então, assim, ela vendo esse resultado para a vida, que é aquilo que eu falo de gerar plenitude na vida das pessoas, ela volta, porque ela está muito satisfeita. Então, assim, ok, parece que termina na venda? Não, para mim continua eternamente, vira retenção. E aí, uma vez eu ouvi de uma das consultoras, né, a Gleice, que falou que a nossa clínica tem uma das melhores taxas, né, de retenção de clientes, né, que a gente analisa isso, que é o tal do churn rate. Perfeito. Então, é uma das melhores do Brasil. Então, é um melhor indício para dizer que a gente está no caminho certo. Não é forçação, deixa a vida das pessoas melhor e isso faz com que os pacientes sejam fidelizados, né? Então, é um rumo que a gente tem tomado muito bom, tem tudo para dar certo. Tá dando certo, inclusive no primeiro mês aí de clínica a gente já teve recorde de... Você sabia disso? Vou te falar um número aí. Nós batemos um recorde histórico no mês de julho de faturamento diário, médio, né? Então, assim, a gente recém começou num lugar novo e já deu um super resultado, né? Então, assim... E aqui, julho, foram dias a menos, né? Não, mas é por dia, né? Por dia, né? Incrível. Por dia, se for ver os dias que foram trabalhados, assim, né? Então, assim, tudo está indo muito bem. As perspectivas são muito boas. E é aquela história. Se caso a gente identifique que a gente errou em algum ponto, a gente vai na filosofia do antifrágil, a gente corrige e faz dar certo. Então, assim, vai dar certo. Não importa as dificuldades que a gente tem no caminho. Por quê? Porque a gente consegue ajustar a rota, né? Então, plenitude na vida das pessoas, na minha, na tua. Então, Perfeito. Todo mundo uma vida intensa. É a famosa teoria do plantio. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, se eu te desejo coisas boas, se eu te ajudo, o pessoal, não acredita em energia, mas acontece, cara. Acontece. Quanto mais você proporciona que a pessoa que está ao seu redor, né, emana aí. E isso aconteceu comigo, né? Desde quando nós começamos, melhorei bastante em vários quesitos, financeiros, pessoal, em vários quesitos. Espero também poder retribuir isso, né? Então, isso é muito comum dentro do grupo. Porque não pensa só no lado financeiro, mas pensa no lado como um todo. E aí se cresce de dentro para fora e de fora para dentro, né? É como, literalmente, é uma expansão mental, uma expansão financeira, uma expansão de visão que eu gostaria que todo mundo pudesse participar, né? E já fica até, né, mais uma... Eu já tinha conversado com a doutora, falei, doutora, a senhora precisa abrir uma mentoria para outras médicas virem aqui e conhecerem a experiência Grupo Schaeffer, né? Grupo Gabriela Schaeffer. Então, só quem vive isso sabe o que é. Né? Então, não é balela, tá, pessoal? Porque é bem legal, é bem legal. Muito legal. Não é isento de problemas, todo mundo tem. Sim, os dois crescimentos são muito nítidos, mas realmente esses indícios aí mesmo, tudo isso que você falou, parece que a gente está no rumo certo aí, com certeza. Não, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Dentro dessas coisas que nós conversamos, eu esqueci de algo. Olha, não sei o que você bolou para me perguntar. Eu tô satisfeito com tudo que eu falei. Sério. Não, beleza. Mas eu te proponho um último acordo. Que quando o MVP do backstage for concluído,
que você venha aqui para a gente poder falar mais sobre essa ferramenta, né? Essa ferramenta que é uma ferramenta única, uma ferramenta icônica que todos os médicos precisam dentro do seu consultório, dentro do seu dia a dia, né? É uma ferramenta que vai trazer ali uma facilidade, uma segurança e uma exatidão na tomada de decisões dentro do seu consultório. Na teoria do MVP, a gente é um teste, né? Então, Perfeito. Vamos testar. Se fluir e realmente virar um negócio, eu sou candidato, sim, a vir aqui fazer um pouco de... explanar um pouco mais sobre isso e fazer o negócio realmente fomentar o mercado aí do meio médico, né? Não, perfeito, porque vai poder mostrar a real dimensão dos números para os médicos, né? E essa consultoria de médico para médico traz um impacto muito grande porque é uma classe fechada. Então, essa visibilidade e essa notoriedade, ela se dá muito pelo fato de você ser médico, pelo fato de você ter um histórico muito interessante dentro do meio empresarial, né? E tem tudo para dar certo. Não só essa, mas tem várias outras empresas que, se a gente for falar aqui... É o que eu falei hoje, né? Ideia nunca foi o problema. Ideia eu tenho bastante. Então, realmente, as que se destacam, a gente... Agora sim nós temos bastante braço para executar, né? Agora a gente tá bem legal, né? De braço. E tende a crescer mais a equipe, né? Sim. Tende a crescer mais a equipe. Fabão, te agradeço por esse bate-papo. Voou o tempo. Voou o tempo, cara. Simplesmente é uma prosa muito gostosa. Esse é o intuito do podcast, é mostrar o humano por trás do jaleco. Apesar de nunca ter te visto de jaleco. Apesar de nunca ter te visto de jaleco, mostrar o humano por trás do jaleco. Mostrar que o médico é gente da gente, que o médico também tem anseios, que o médico também tem dores, que o médico ele passa por toda essa dificuldade que qualquer um tem. E trazer essa conexão com o público. Esse é o real foco. Então, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Pô, obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. Gostei bastante, cara. Poxa, pra mim é uma honra ter você aqui. É uma pessoa, como eu falei, que eu admiro demais. É meu mentor. Gostei de experimentar esse lado de cá das câmeras. Gostei. Que bom. Tomara que agora você fique na frente delas, né? Não sei. Não. Os próximos anúncios, então, eu vou te chamar pra gente poder gravar pro grupo. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui. E só lembrando que esse episódio tem um patrocínio da Option Growth, que é a agência especializada em marketing médico. A visão 360, aquela segurança que você, médico, precisa para poder escalar o seu consultório, escalar o seu negócio. Tá ok? Tá bom? Muito obrigado. Porra, velho.